O Brasil enfrenta uma das mais graves crises energéticas de toda a sua história. E uma das medidas defendidas por especialistas para reduzir o consumo nas residências é o retorno de um velho conhecido, é o horário de verão. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o ex-diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Eduardo Barata. Luiz, muito bom dia. A gente quer saber qual que seria o real impacto do regresso do horário de verão em termos de economia, porque, bem, ele foi inaugurado lá em 1931. Ao longo do tempo ia e voltava e desde 2008 virou lei. Mas o governo recentemente alegou que a economia era quase zero. Vale a pena ou não? Bom dia, Jairo. Bom dia, Roberto. Veja, de fato, como você mesmo apontou, nós temos a prática do horário de verão no Brasil desde 1931, com alguns anos intercalados, né? A partir de 85 e até 2008, nós tínhamos a prática de anualmente fazer uma avaliação, estabelecer regras e tudo mais. Em 2008, tivemos então um decreto que estabeleceu regras perenes que foram praticadas até 2019. Bem, ao longo desse período, de fato, o horário de verão ele produziu uma economia bastante, eu diria, considerável, porque reduzia-se a geração térmica no horário de ponta e, consequentemente, isso tinha um impacto direto no custo da energia. Na última década, no início da última década, né, estamos falando de 2012, 2013, com a melhoria das condições econômicas no país, a população passou a comprar mais aparelhos de ar-condicionado e o uso justamente desses aparelhos ao longo do dia, eu diria durante a tarde, fez com que houvesse um deslocamento desse maior consumo do horário de ponta para o horário do meio da tarde. Com isso, houve uma redução dessa economia. Redução essa que atingiu valores pequenos de fato em 2017, 2018 e até mesmo 2019. Bem, qual é a situação que nós vivemos hoje, né? Hoje é reconhecido, né, pelo Operador Nacional, consultorias que têm feito os estudos e as próprias autoridades reconhecem que vivemos uma crise grave, com risco de não conseguirmos atender com a segurança necessária o abastecimento agora nos meses de outubro e novembro. E, em função disso, criou-se uma série de medidas, né, como redução do consumo na indústria voluntária, uma redução compulsória no consumo dos prédios federais e um programa de redução do consumo no comércio e nas residências, que a gente não sabe exatamente como vai funcionar, porque para que essa redução voluntária ela seja bem sucedida, é preciso que haja um programa de comunicação muito intenso e que eu acho que de fato não está acontecendo. De modo que qualquer economia que se tenha, ela é positiva. Se você me perguntar, Jairo e Roberto, quais são os números que... Eu não tenho esses números hoje e eu acho que é importante que o Operador Nacional, que é quem tem a capacidade, a competência de fazê-lo, faça uma análise e verifique quais são os valores que nós poderemos ter com o horário de verão. O sentimento, o feeling, é que vai se ter uma economia. Não tão grande como tínhamos há 5, 6 anos atrás, mas, como eu comentei, em função da situação que vivemos hoje, da crise que vivemos hoje, toda economia é bem-vinda. Então, eu acho que é importante, né, que se avalie e que, obviamente, se implante o retorno do horário de verão. Sim, o que alguns especialistas argumentam, Luiz, é que houve uma mudança de hábitos dos brasileiros e que, por isso, o horário de verão não faria mais tanto efeito. Mas é claro que a gente precisa analisar os estudos. Mas diante do cenário que a gente está acompanhando e diante também dessa sua afirmação que qualquer economia seria bem-vinda, a gente pode dizer que a extinção do horário de verão foi um erro nos últimos anos? Veja, eu não diria que foi um erro. O que eu tenho a convicção é de que neste momento agora, eu acho que já está até tardia essa avaliação. Já devíamos ter feito a avaliação do retorno já há algum tempo atrás, quando nós identificamos que havia realmente um problema sério de risco de abastecimento, né, para esses meses agora de setembro, outubro e novembro, e que se começa a aventar a possibilidade de redução de consumo, o horário de verão é uma alternativa concreta de redução do consumo. Então, eu acho que é imperioso que faça o quanto antes essa avaliação e
e que se implante o horário de verão de volta. Bem, a gente tem alguns dados aqui do Operador Nacional de Sistema Elétrico do Brasil. Por exemplo, o subsistema Sudeste e Centro-Oeste tem hoje a capacidade de pouco mais de 18% dos seus reservatórios. Fazendo um recorte dentro disso, a usina hidrelétrica de Ilha Solteira está, de acordo com informações técnicas, com 0% da sua capacidade. É a maior usina hidrelétrica do estado de São Paulo. Diante disso, Luiz, economizar qualquer coisa não só bem-vindo, como extremamente necessário? Exatamente. Estamos absolutamente de acordo, Jair. Por isso é que a gente defende, né, que qualquer economia ela é bem-vinda. Quando você tá no regime de abundância, às vezes não vale a pena você fazer pequenas economias. Mas quando a situação aperta, como está apertada hoje, e não é só o reservatório de Ilha, que está com um reservatório em torno do zero. Praticamente todas as usinas da bacia do Rio Paraná e dos seus formadores, o Rio Grande Paranaíba, estão com níveis de acumulação muito baixos. Nós estamos com a usina de Furnas, um pouco mais de 15%, usina de Emborcação em Nova Ponte em torno de 10%. São níveis que tornam a operação do sistema muito complicada. Então, toda economia que se faça, ela será bem-vinda, com certeza. Sim, agora, Luiz, se a gente não aprendeu com o racionamento de 2001, o que precisa ser feito a longo prazo para que essa situação crítica não volte a ocorrer nos próximos anos de novo? Bem, o que eu acho, Roberto, que é importante a gente comentar é que as condições hoje do sistema são bem diversas daquela que nós tínhamos em 2001, principalmente quando nós falamos em termos da matriz de produção. Lá em 2001 nós tínhamos basicamente usinas hidrelétricas e algumas poucas térmicas. Hoje nós já temos, além das hidrelétricas e das térmicas, um volume considerável de renováveis. Eu entendo, né, que, além da expansão que já está se planejada para o país, se deveria fazer um programa intensivo de instalação de novas renováveis e usar essas renováveis para a recomposição dos reservatórios do país. Luiz, a gente tem, então, alguma chance de se repetir aquele cenário de 2021 à sua maneira, agora na nossa época, ou não? Repetir perdão, Jair, eu não compreendi a pergunta. O cenário de 2001, a falta de energia, pode acontecer novamente? Veja, vamos depender muito do verão que nós vamos ter agora, novembro, abril de 2021, 2022. Sim. Os estudos não descartam totalmente que tenhamos um ano de 2022 muito difícil. Vai depender essencialmente das condições do verão. E as possibilidades... Nós tivemos no verão. Desculpa, nós tivemos uma repetição. Nós tivemos uma repetição dos últimos verões. A operação em 2022 será bastante complexa mesmo, porque nos últimos anos, e aí estamos falando de 2013 até agora, nós tivemos inicialmente condições muito adversas na região Nordeste, e essas condições adversas elas migraram para a região Sudeste e Centro-Oeste. Então nós tivemos uma crise grave, 14 e 15, e vai depender substancialmente do próximo verão. Apesar da entrada de novas usinas, de reforço no sistema de transmissão, nós continuamos ainda dependentes das condições climáticas no verão. Para a gente saber também se a gente vai conseguir fugir de um racionamento em 2022. Isso, exatamente, Roberto. Tá certo. Luiz Eduardo Barata, ex-diretor do ONS, muito obrigada por conversar com a gente aqui na CNN, nos ajudar a entender a situação hídrica grave aqui do nosso país. Um bom fim de semana para o senhor. Muito obrigado, foi um prazer.